Bom dia, Thiago Berraes, bom dia a todos. É isso mesmo, nós falamos da sede da Prefeitura Municipal de São Paulo, onde neste momento a Frente Nacional dos Prefeitos está reunida para discutir os termos de uma carta que será elaborada e encaminhada ao presidente eleito da República, Jair Bolsonaro. Eles estão nesse momento no gabinete do prefeito Bruno Covas, aqui na sede do Viaduto do Chá. O documento deve tratar de demandas em várias áreas que dizem respeito às cidades junto ao governo federal, como, por exemplo, propostas de reforma tributária, financiamento da saúde, financiamento do transporte público, que é um tema muito delicado para várias cidades, também a questão de pagamentos de precatórios e a da Previdência, que contempla, evidentemente, a reforma da Previdência aí, a mãe de todas as reformas, tanto para o governo que está aí, como para o governo que vai assumir, o governo de Jair Bolsonaro. Os prefeitos também podem divulgar algum posicionamento a respeito da possibilidade de extinção do Ministério das Cidades, que é uma pasta aí que sempre foi responsável pela interlocução com os municípios. E por que essa possibilidade? Porque ontem o presidente do PSL, partido de Bolsonaro, o deputado federal eleito Luciano Bivar, disse numa entrevista que o presidente eleito planeja extinguir o órgão e criar uma linha direta do governo federal com estados e municípios. A Jovem Pan acompanha essa reunião e nós traremos mais informações ao longo da programação. Da Prefeitura de São Paulo, nós voltamos aos estúdios. Tiago. É, a preocupação dos prefeitos, né? É esse que é o desafio, a velha questão de Franco Montoro, né? O cidadão não vive na União, no Estado, mas vive no município. Ele sempre repetia isso. E as demandas que recaem sobre o prefeito são enormes, que muitas questões, constitucionalmente, não cabe ao prefeito resolver, cabe ao governador e ao presidente da República. Mas o munícipe não quer saber dessa história, o munícipe quer a solução do problema. E paga impostos, por exemplo, IPTU, que é imposto pesado, ISS, etc, etc, etc. É uma série de impostos pagos no município. E os municípios reivindicam sempre uma distribuição mais equitativa da fatia do conjunto dos impostos aqui no Brasil, que é sempre uma coisa complicada, tal. Então, portanto, tem razão. Esse é um desafio para o novo governo. Como enfrentar essa questão dos municípios, né? Como atender essa demanda. Não é fácil, é uma questão histórica no Brasil, e no Brasil sempre houve um predomínio do poder central sobre o poder local, diferente dos Estados Unidos. A formação histórica dos Estados Unidos, a questão do autogoverno das comunidades, desde 1607, com a fundação lá de Jamestown, sempre o fundamental foi o poder local, o poder do município, depois das 13 colônias, depois dos Estados Unidos da América, e depois vai indo, né? Uma longa história, desde o século XVII. Portanto, esse é um grande desafio, né? Como é que isso vai ficar? Mas essa é a discussão, como fazer uma divisão mais equitativa e equilibrada do conjunto dos impostos, né? Agora a grande proposta deles em relação a isso é o Pacto Federativo, né? Transferindo dinheiro diretamente para estados e municípios e enfraquecendo aquela política aí de emendas parlamentares em que o parlamentar assume determinadas responsabilidades aí de verbas, até para usufruir depois do apoio político na localidade onde ele foi eleito. Então é um desafio muito grande, porque interfere também na questão de guerra fiscal, redistribuição de impostos, vem no âmbito de uma reforma tributária bastante ampla, que ainda não foi detalhada, vai ficar no segundo momento, pós a definição da reforma da Previdência.